Olá pessoal, mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou estar falando sobre os notebooks ultra finos. Bom, se você está assistindo esse vídeo é por conta que você quer comprar um ou já tenha comprado um. Bom, esses notebooks eles começaram a ser lançados em 2019 e no ano de 2020, que é o nosso ano, que eles começaram a ter mais fama. Esses notebooks, pessoal, eles estão tendo uma grande venda por conta que eles são muito fininhos e também por conta que eles são bem rápidos. E isso a gente vai explicar agora, depois da vinheta. Então vamos para lá. Bom, voltando aqui, como o título do vídeo é Notebooks ultra finos, vale a pena comprar ou não? Bom, é o que nós vamos falar nesse vídeo, neste dia. Os notebooks ultra finos, eles têm uma grande vantagem, de que eles são mais portáteis, por conta que não tem aquela grossura dos notebooks antigos. Então você pode estar levando ele dentro da bolsa, pode estar levando ele dentro de pastas e tal. A bateria deles dura bastante tempo, por conta que é como se fosse um tablet com teclado. A placa dele é de um tamanho bem pequeno, então não consome tanta energia, então tem uma durabilidade maior. Agora, tem os pontos bons e os pontos ruins dos notebooks ultra finos. Primeiro, os pontos bons, depois os pontos ruins. O primeiro ponto bom nos notebooks ultra finos é que ele vem com um SSD. Agora, se você for ver direitinho, o SSD ele que faz o notebook ou o computador rodar mais rápido. Então, você vê, você fala, esse computador ele tem um SSD, então vale a pena comprar. Mas agora é o seguinte, esses notebooks ultra finos, eles não possuem HD. Então, eles têm uma memória soldada na placa. Então, não é aquele HD que se você quiser alguma hora expandir ou colocar mais memória, não tem como você trocar. Ou seja, se o notebook que você comprou, ele tem só 64 GB de memória, você não vai conseguir equipá-lo para ter mais do que 64 GB. Então, é o tamanho proporcional daquela placa. Ou seja, é uma placa de um celular ou tablet, né, pode-se dizer, que não possui HD, é uma memória interna. Então essa memória interna não tem como ser trocada, porque é soldada na própria placa-mãe do notebook. Então por aí a gente já começa a ver um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que ela tem um SSD, e o ponto ruim é que o SSD é soldado na placa, então não tem como trocar. Então, se você vai comprar um notebook ultra fino, veja quanto de memória ele tem. Se o SSD dele for até 32 GB, eu recomendo a você não comprar, por causa que com alguns programas o notebook já vai estar sem memória. Então vai ser preciso você trocar de notebook por conta da memória dele. O segundo ponto bom é porque eles são muito finos. Então, por serem muito finos, eles não ocupam muito espaço. E também por conta que eles são finos, eles são mais leves, então não tem aquele risco de você ter muito peso para pegar e medo de derrubar e quebrar. E um ponto ruim dele é porque ele não possui uma memória RAM para você fazer a troca. Não, os notebooks antigos ele tem aqueles pentes de memória RAM para a gente fazer a substituição. Eu quero colocar mais 2, eu quero colocar mais 4 GB para o notebook ficar bem mais rápido. Então, esses notebooks ultra finos não tem essa capacidade de você estar trocando as coisas nele, como foi que a gente falou do HD. Não tem como trocar o HD, porque não é um HD conectável, um HD soldado direto na placa. E a memória é a mesma coisa. Eu vou estar deixando uma foto aqui agora de como é a placa desse notebook, para vocês terem a noção do computador que vocês estão comprando, tá bom? Tem alguns notebooks ultra finos que estão sendo lançados agora, que eles têm uma maneira de você colocar mais memória nele. Que, por exemplo, é um notebook da Datem, ele tem a memória interna de 32 GB e tem um slot para você colocar um HD. Aí você usa como um HD externo. Agora, o ponto ruim. Esses notebooks ultra finos, eles não têm uma maneira de você trocar o sistema deles. O sistema original deles são o Windows 10.
Então, não tem como vocês trocarem o sistema. Se você comprou com Windows 10, é com Windows 10 que você vai ficar pro resto da vida. Alguns aparelhos que eles possuem esse SSD já é por conta para acelerar o dispositivo, porque na maioria das vezes esses notebooks ultra finos eles não vêm com mais de 4 GB de RAM, eles só vêm com 2 GB de RAM e o SSD para ajudar na velocidade, e o Windows 10 para ficar um notebook bonito e bem apresentado. E esse notebook, se você for ver, ele está custando na faixa de uns R$ 1.500, isso por baixo se você for pegar um notebook inferior. Bom, esses notebooks você tem que tomar muito cuidado ao tentar trocar o sistema dele. Como eu disse, não tem como trocar. Muitas pessoas já vieram falar comigo por conta que foram trocar o sistema do notebook porque não gostou, porque estava lento. E quando foram trocar esse sistema, houve a perda do reconhecimento do teclado e das portas USB do notebook. Então, tome muito cuidado ao mexer no sistema desse notebook, porque é um notebook, pode-se dizer assim, bom se você for usar para estudar e tal, mas agora se você for tentar usar para trabalho, você não vai conseguir, principalmente se você for tentar colocar mais memória RAM e mais memória de armazenamento, no caso é o HD, você não consegue fazer este procedimento. Então, há os notebooks ultra finos que tem essa possibilidade de você estar equipando, mas também tem aqueles que não têm a capacidade de você estar equipando. Então, olhe bem isso. Se você vê que o notebook ele tem 2 GB de RAM e tem um SSD de no mínimo 64 GB, pergunte para o vendedor se esse notebook ele tem a capacidade de aumentar a memória de armazenamento ou memória de velocidade. Porque se você comprar esse notebook sem essa maneira de você estar equipando, você vai estar comprando no escuro. Porque você sabe que depois de algum tempo, se você enjoar do sistema, ver que ele está travando ou estiver muito lento, você não vai conseguir estar equipando ele. Você não vai estar conseguindo fazer com que ele fique mais rápido. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. São notebooks bem apresentáveis, que enche seus olhos quando você vai comprar, até por conta que, se você for olhar em questão de preço, ele vai estar num preço um pouquinho salgado, mas em comparação com os outros notebooks ultra finos, ele vai estar um pouco barato. Então, é isso que está causando essa grande venda nos dias de hoje. As pessoas estão buscando coisas baratas, só que com sistemas bons. Só que no nosso caso, esses notebooks ultra finos, eles não são tão bons por conta de que eles não têm uma capacidade de mudança de memórias e HD. Então, eu recomendo a vocês não estarem efetuando a compra desses aparelhos. Se você quer comprar para presentear alguém, que presenteie. Mas se for comprar para o seu uso pessoal mesmo, esse notebook não é recomendado, por conta que ao decorrer do tempo eles vão atualizando e esses notebooks vão ficando para trás. Então não vai ter como fazer essa atualização. Agora uma dica interessante que eu vou dar para vocês. Esses notebooks eles vêm com Windows 10 instalado. Pronto. O Windows 10, como vocês sabem, é um dos melhores sistemas operacionais que é usado por mais pessoas no mundo e no nosso tempo. Só que a Microsoft, como vocês sabem, ela sempre lança uma nova atualização para os seus sistemas, seja do 8 ou seja do 10. Só que é o seguinte, esses notebooks ultra finos, eles vêm com o Windows 10 instalado. E quando a Microsoft lança uma nova atualização para esse Windows, o notebook ele atualiza, tá, tudo de boa. Mas quando você reinicia o computador, ele não reconhece mais o sistema operacional do computador, o sistema Windows. Então, quando esse notebook atualiza, o Windows ele não é mais reconhecido pela placa do computador. É como se o HD, no caso é a memória soldada na placa, a memória interna do computador, ela parasse de reconhecer o Windows dentro do sistema, dentro do armazenamento interno. Então, este é um dos pontos mais ruins desses notebooks, porque se lançarem qualquer outro tipo de atualização, o notebook ele não fica mais funcionável, então ele para de funcionar ali. E principalmente se você for querer instalar um Windows 7 ou 8 nesses notebooks, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Se você quiser comprar, que você compre, mas pense bem antes de você comprar, veja e reveja esse vídeo, porque você vai gastar um dinheiro que você poderia ter investido em outro notebook melhor, de uma marca melhor,
e está aí vivendo e usando ele da maneira que você queria. Mas graças a esses notebooks ultra finos, você não tem tanta comodidade ao mexer com ele. É um notebook bonito para mexer, um notebook fino, mas ele não é recomendável por causa desses tantos problemas que ele apresenta, tá bom? Eu peço que, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Se você quer ouvir mais algumas dicas sobre outros notebooks, sobre placas de vídeo ou sobre sistemas, deixe aí nos comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal, e falou!